Vamos falar um pouco sobre glúten na nossa saúde e na nossa não saúde em geral, nos nossos atendimentos, no consultório, no dia a dia. Por que que esse tema ele é tão importante? Por que que a gente fala tanto? Por que que no meio da saúde, né, a gente tem falado tanto do glúten, das farinhas, né, farinhas refinadas, farinha branca, pãozinho nosso de cada dia? Por que que isso acaba virando um tema tão importante? Porque sim, o glúten ele tem um efeito muito deletério, né, muito nocivo para o nosso organismo. Isso, né, acaba sendo assim, né, quase uma disputa de uma grande final de futebol que né, tem a torcida para o glúten, para o pão e a torcida para o não glúten, para o corta tudo, tira toda a farinha de trigo da sua vida. E aqui eu não tô para tomar um partido assim, né, até porque eu não tenho um partido, mas o meu partido geralmente é o partido do Ayurveda e da cura, da gente caminhar cada vez mais para uma vida mais plena, mais saudável, mais gostosa, mais tranquila. E é muito importante a gente falar das farinhas, do glúten, né? Porque ele é muito presente na nossa vida, na vida do brasileiro, né? Assim, é algo que está presente diariamente, quase que diariamente ou diariamente, seja na forma de um pãozinho, seja na forma de um macarrão, seja na forma de uma lasanha, nas farinhas nossas do dia a dia. E o que acontece com o glúten no nosso organismo? O glúten é uma macromolécula, uma molécula grande, né, pesada, difícil de ser digerida, e isso pode gerar toxina dentro do nosso organismo. Tudo que é muito pesado, muito difícil de ser queimado pelo nosso Agni, que a gente sempre fala, né? Tudo que dá muito trabalho para o Agni, a gente tem que tomar cuidado com a sua ingestão. Não estou falando que a gente tem que cortar, evitar não chegar perto, fechar o olho quando vê um pãozinho, não é isso. Mas saber que moléculas muito pesadas, né, alimentos que são difíceis de serem queimados pelo nosso fogo digestivo, eles vão dar um trabalho para esse fogo digestivo. Se você fica dando muito trabalho para esse fogo digestivo durante muito tempo, depois de um tempo esse fogo digestivo não vai dar conta, ele vai entrar em fadiga e ele vai deixar passar algumas dessas moléculas. Ele começa a liberar a entrada, não porque ele quer, mas porque ele não consegue mais digerir. Então essas moléculas que foram parcialmente digeridas, semi-digeridas, né, elas foram um pouco queimadas pelo nosso fogo interno, né, pelo nosso Agni, mas não completamente, porque ele já estava um pouco cansado. Isso começa a permear e passar pela parede do nosso intestino em forma de alimento não digerido. Lembra uma regra básica, né, assim, né, tudo que a gente ingere e não digere vira toxina. Tudo que a gente ingere e não digere vai virar uma toxina. E tudo que a gente não quer no nosso organismo é uma toxina circulando. Porque é claro que o meu organismo, quando ele vê uma molécula que não foi digerida, isso não faz parte ainda do meu organismo. Isso não faz parte. Ele olha e fala, opa, peraí, isso aqui não faz parte, vamos atacar. E quando o meu organismo ataca, eu vou ter uma reação imune contra essa macromolécula, que já está dentro do meu organismo, ou seja, ele vai atacar também o meu organismo. É claro que isso é uma visão mais ayurvédica, né, de como a gente vê as toxinas, como os processos imunes, autoimunes se formam. Mas tem toda também a ciência, hoje em dia isso já é muito bem explicado, assim, né? A gente tem textos, artigos muito bons, falando da nossa sensibilidade, da nossa alergia a glúten, são coisas diferentes, né? Tem pessoas que são celíacas, que são alérgicas, que não podem ingerir glúten de forma alguma, e tem pessoas que são sensíveis, que vão ficar com um pouquinho de gases, que vão ficar com o abdômen distendido, que vai sentir um pouco mal depois de comer, mas vida que segue, e isso, vida que segue a longo prazo, vai trazendo vários desconfortos que, na soma desses desconfortos a longo prazo, isso se torna uma patologia. Quando a gente pensa em dosha e glúten e farinhas,
Quando a gente pensa no glúten, né, se você pegar assim água e farinha branca, pega uma farinha branca e põe água e faz aquela pastinha, não fica uma cola viscosa, né, bem viscosa, assim, esse é o glúten. Ele tem esse poder de viscosidade, de coesão, por isso que ele é tão gostoso também, né? Por isso que dá esse fofinho nos pães, nos bolos, nas massas, porque o poder do glúten é esse fofinho. Se a gente for pensar em quem já é muito fofinho dos doshas, é claro que o dosha kapha, quem tem mais kapha no seu organismo, não precisa de um elemento, de uma molécula, né, de um atributo, uma qualidade que também é fofinha, que é grudenta, que gera uma cola, viscosidade, coesão. O kapha ele já é tudo isso. Se a gente ficar jogando muita farinha em cima dele, isso só aumenta o que ele já é. Então, os cafas, eles têm que tomar muito mais cuidado na ingestão das farinhas, porque isso aumenta todas as qualidades que ele já tem. Vou até parar que está tremendo um pouquinho aqui. Está batendo um ventinho gostoso. E aí, aumentando essas qualidades que ele já tem, essa viscosidade, isso pode ser a longo prazo ou num curto período, vai agravar muito esse cafa, levando a uma patologia. Geralmente os pitas, né, o fogo para toda hora que consegue digerir qualquer coisa, eles lidam melhor com o glúten e conseguem digerir, queimar, isso não vai gerar tantos malefícios assim, porque o Agni dele acaba conseguindo dar conta dessas farinhas, desse grudento, dessa viscosidade. E o Vata tem que tomar muito cuidado, porque quando o Agni ele não dá conta de digerir, ele gera subprodutos. E esses subprodutos, em geral, na nossa digestão, podem ser, né, na sua maior parte, gases, gera distensão abdominal, tudo que o Vata não precisa também. Por quê? Porque ele já tem muitos gases, ele já tem muito ar dentro dele. Então, se na digestão dele a gente fica gerando mais gás, mais elementos gasosos, subprodutos, né, que vão sobrar e distender o abdômen, o intestino desse vata, também não é uma boa ideia. Também não faz sentido nenhum. Então, vata e kapha, que já por natureza podem ter um Agni mais baixo, precisam tomar muito cuidado com a ingestão, principalmente em excesso das farinhas, do glúten, né, especificamente. E é claro que eu sugeri já, né, no meu último vídeo, e estou sugerindo aqui de novo, se você tem um Natal como o meu, que tem bastante farinha, ravioli, tudo feito em casa, mas mesmo assim não deixa de ser farinha, não deixa de ser glúten, não deixa de formar essa matéria grudenta, né, viscosa, que cola no nosso intestino, vale a pena fazer um período zero glúten, zero farinha, zero pão. Ah, mesmo pão de fermentação natural, orgânico, mesmo. Vale a pena tirar durante um período para dar uma pausa para o seu Agni, deixar ele se fortalecer, deixar ele se reestruturar, queimar esse resto de farinha que ficou no seu organismo, né? Esse resto que foi colando ali na parede, nas vilosidades do intestino, dá uma pausa para o seu Agni conseguir digerir tudo isso, e aí depois, se você achar, né, que realmente precisa, voltar a comer uma boa farinha, uma farinha orgânica, mais integral, de fermentação natural, isso faz muita diferença, e com moderação. Mas vale a pena, eu acho que para todo mundo, né, independente do seu dosha, do seu biotipo, da sua constituição, dar uma pausa agora para o seu Agni se reestruturar. Essa é uma dica, né, uma sugestão que eu tenho dado para a gente manter o nosso Agni forte e não continuar no processo de intoxicação, né, dessa molécula que pode ser tão inflamatória e gerar processos de doenças autoimunes tão indesejados no nosso organismo. Essa é a minha dica, minha sugestão. Se você acha que faz sentido, se alguém precisa ouvir isso, compartilha, manda, marca aqui, né? Conta pra gente se isso faz sentido também para você. Eu espero que tenha feito. E fala aqui, né? O que você está achando, assim, desse monte de glúten do pãozinho nosso de cada dia? Isso faz sentido ou não na nossa vida?